Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição aqui da nossa série a respeito dos 10 mandamentos. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas e clicou nesse vídeo, nós estamos aqui fazendo um estudo bem informal, bem tranquilo, de forma informal, de forma bem clara, simples, como é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como é a sua palavra, a sua lei. E você também é muito bem-vindo. Todavia, eu te convido a clicar aqui no link da nossa playlist. A playlist dessa série está aqui na descrição do vídeo. E aí você começa desde a primeira lição. Nós estamos aqui na 6ª lição. Nós já vimos a introdução e o prefácio dos 10 mandamentos. Vimos 3 introduções ao primeiro mandamento. E na nossa penúltima lição, eu finalizei ela com 2 comentários, já iniciando a exposição do primeiro mandamento. Na última lição, eu comentei aqui alguns dos principais pecados, entre muitos, que ferem o primeiro mandamento e as suas consequências, ok? E hoje eu espero terminar finalmente o primeiro mandamento, dando continuidade à exposição. E para isso, nós vamos observar alguns pontos e algumas observações escritas pelas mãos de Charles Haddon Spurgeon, além, claro, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da palavra do nosso Deus, o Deus vivo. Eu quero lembrar vocês mais uma vez que os 10 mandamentos eles expressam princípios morais básicos da lei de Deus. Então, portanto, a gente precisa discernir tais princípios ao longo das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. E precisamos aplicar com zelo, com amor, com paixão, com responsabilidade, com afinco, cada um destes pontos em nossa vida. Então, para isso, nós precisamos discernir tais princípios, ok? Para que nós possamos aplicar. Quero mais uma vez enfatizar aqui que, embora sejamos salvos pela graça, sim, pela graça, mediante a fé, na obra consumadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, onde Ele morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, gratuitamente. A salvação é caríssima, disse o salmista, e ninguém pode pagar. Foi comprado por nós por um alto preço, por um sangue que escorreu no madeiro, lá no Gálgota, em nosso lugar. Jesus, que era santo, puro, foi feito como um malfeitor, como maldição. Nós vamos ver isso aqui no nosso lugar. Foi condenado, morto, se fez maldição para que nós pudéssemos ter essa salvação gratuitamente. Acesso livre a Deus, ao Deus vivo, graças a esse esforço do Senhor lá no Calvário. No entanto, a vida cristã ela não é desprovida das leis externas, ok? Por isso é importante observarmos a lei. Como já falamos nas introduções, a lei do Senhor ela é a expressão do caráter santo e moral de Deus. Então, se a palavra diz para mim, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Não é isso que a palavra diz? Para me ser santo, saber o que é santo, eu preciso conhecer quem? Quem que é mais santo? Deus. Quem que é o que está num grau inestimável, incalculável, separado, santo? Deus. Então eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecer o seu caráter moral, a sua vontade revelada nas Escrituras, os seus atributos. Eu insisto nisso porque nós somos muitas vezes levados pela preguiça. Temos preguiças de estudar, temos preguiça de pesquisar a Deus, de conhecê-lo no íntimo. Ok? Então, como um homem conhece uma mulher a fim de se casar, e após o casamento esse conhecimento, o amor continua crescendo, é assim com o nosso Deus. É assim que nós descansamos na graça do nosso Deus. É assim que nós nos assumimos em Cristo. Nós, quando eu digo nós, são aqueles que creram no Evangelho, creram no sacrifício de Cristo, creram em Cristo em sua obra. E agora, porque foram escolhidos antes da fundação do mundo, são salvos. E agora observam a santidade de Deus, o caráter moral de Deus que é revelado na sua lei, na sua palavra. Então, a lei do Senhor ela é a expressão do caráter santo e moral de Deus. E além disso, é um presente para nós. É uma dádiva, é um privilégio
termos as Escrituras em nossas mãos para conhecer o Deus vivo, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, o Deus que agora está nos conformando e quer nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Portanto, a nossa vida não é uma vida passiva, de braços cruzados, estamos em uma fé ativa. A fé sem obras é morta, disse o apóstolo. Portanto, prossigamos para o alvo, prossigamos para alcançar aquilo no qual também fomos alcançados, presos por Cristo Jesus. Como Paulo, não nos julgando perfeitos, mas julgando perfeito aquele que morreu por nós na cruz. Santo, moral, caráter santo e moral de Deus. E além disso é um presente. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Ok? Algumas pessoas podem argumentar, a lei é do Antigo Testamento, não é do Novo. Mas o que Paulo, Paulo, por exemplo, ensinou para Timóteo? Timóteo, o jovem Timóteo, há 2 epístolas a Timóteo no Novo Testamento. O que Paulo ensinou para Timóteo? Vou ler, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ou seja, para nós, Gênesis até Apocalipse, o cânon fechado, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha o tanto de coisa que a Escritura é útil para nós, os crentes, os cristãos. E uma observação interessante, Timóteo já havia sido treinado pela avó dele, a mãe dele. E Timóteo foi treinado pelo Antigo Testamento. Essa foi a escritura que a avó e a mãe de Timóteo usaram para treiná-lo. Então, a escritura, que Paulo está se referindo aqui, que toda a escritura é inspirada, é o Antigo Testamento, criatura. Então esse argumento seu não serve para falar que não, é Velho Testamento, então não serve. Claro, vamos observar dentro de um contexto, não por legalismo, não por obras, salvação por obras, mas dentro do seu contexto, a lei do Senhor é fundamental para o nosso desenvolvimento, até para a nossa conversão, porque a lei nos guia para Cristo. A lei nos mostra o nosso pecado, como já foi dito aqui nesse estudo. Então toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, inclusive o Antigo Testamento, e é útil para o ensino, a repreensão, correção, educação na justiça, na retidão. Então Timóteo foi treinado com essa Escritura. É um mapa de Deus, é como se fosse um mapa, um GPS para nos conduzir, uma cerca de proteção, não para nos impedir de sermos felizes, mas para nos protegermos, ou para sermos protegidos das ilusões causadas por este mundo, pelo pecado. Então, uma cerca de proteção. Sendo assim, então, vamos ler o nosso texto de novo e observar alguns pontos que precisam ser aplicados aqui nas nossas vidas hoje em dia, e não apenas para Moisés lá atrás e para aqueles milhares de israelitas que também ouviram esse sermão. Ok? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Vamos ao Senhor em oração. Soberano Deus, amado Pai, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, unindo a minha fé com este irmão, com esta irmã que tem acompanhado este estudo e que tem procurado crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, como eu sempre digo, me ajude a passar aquilo que o Senhor deseja passar, aquilo que o Senhor já me deu mais cedo, Pai, quando eu estudava e revisava este esboço, este estudo que tão graciosamente o Senhor tem me concedido. Ajuda-me a passar as verdadeiras pérolas do Evangelho, da Tua graça, mas também da Tua justiça, da Tua ira, os Teus atributos para o Teu povo, Senhor, para que venhamos crescer e temer o Teu nome, tremer diante da Tua palavra. Ó Pai, conforme-nos à imagem de Cristo, Teu Filho. Ó Senhor, dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que os ouvintes possam compreender e possam fazer bom uso deste conhecimento, por mais informal e simples que seja. É a Tua palavra, Pai. Portanto, é grandiosa e é soberana.
Eu oro em nome de Jesus e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, com vida, respirando este ar e podendo te glorificar em nome de Jesus. Amém. Bem, não terás outros deuses diante de mim. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que é um mandamento pessoal, ok? Então presta atenção. Não terás. O não terás outros deuses diante de mim. Observe aqui, dois extremos. Um extremo na ponta e o outro extremo na outra ponta. Não terás. Isso significa vós. Ele está comunicando. Deus está comunicando. Para quem? Vós, Moisés, mais de 1 milhão de israelitas, todo o povo de Deus ao longo de todas as eras, até a consumação dos séculos. Vós, o não terás outros deuses, está dizendo, vós não terás ou não tereis outros deuses. Não tereis, vós, ou seja, o povo de Deus, ok? Não terás outros deuses diante de mim. Isso significa diante de mim. Eu, ou seja, Deus. Então, 2 pontos a se observarem. É um mandamento pessoal. Não terás, vocês não terão outros deuses diante de mim. Eu, Deus, falando. Ok? Sobre isso, Spurgeon comenta. Preste atenção. É um erro muito comum, portanto, cometido com frequência pelos pecadores, pensar em Deus como impessoal. Pensar em Deus como algo diferente de um ser consciente, inteligente, informado e interessado. Mas este é um erro terrível. Este é um erro trágico. Este é um erro horrível. Seu relacionamento com Deus, você entende? Não é entre você e alguma coisa inanimada, alguma coisa impessoal, alguma coisa desinteressada, alguma coisa despreocupada que não está nem aí, em outras palavras. Ou alguma pessoa distante, está longe. Então, isso aqui está nos comunicando a onipresença de Deus. Não há nada, meu irmão, que eu e você cometa debaixo do céu, qualquer pessoa cometa debaixo do céu, que esteja fora do pleno conhecimento de Deus. E é aí que muitas vezes nós erramos, nós pecamos e somos pegos pela nossa incredulidade sendo exposta diante dos nossos olhos. Porque quando nós estamos a sós num lugar, igual eu tô a sós aqui dentro, ó. Não tem ninguém me vendo, só vocês aqui através da câmera, que ainda vai para o ar depois da gravação. Então, quando estamos a sós, nós somos capazes de fazer coisas, falar e até imaginar coisas que nós teríamos horror de expressar em público, no trabalho, na igreja, entre irmãos, entre a família, até entre aquelas pessoas que mais têm intimidade conosco. Nós teríamos horror de expressar para qualquer pessoa o que nós somos capazes de fazer em oculto, em um lugar onde ninguém está nos vendo. E por que isso expõe a nossa incredulidade? Porque isso é como se nós deixássemos Deus trancado dentro de um armário como esse aqui, com a nossa Bíblia de estudo. Terminou o devocional, tranquei a Bíblia aqui dentro, pronto, saí para viver minha vida como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse me observando, como se Deus não existisse. E, em outras palavras, o comportamento de um homem entre 4 paredes, o comportamento de uma pessoa a sós, quando eu digo a sós de outras pessoas, onde ninguém está vendo ela, vai revelar muito do que ela é em respeito a Deus, se a fé é genuína ou não. Se a fé é genuína ou não. Então, é como se nós deixássemos Deus trancado no armário junto com a nossa Bíblia após o devocional. Ou como se Deus estivesse só em determinados locais. Por exemplo, Deus está lá naquele lugar que é o templo, é o lugar onde a gente se reúne, a congregação, onde a igreja se reúne, o templo. Como se Deus estivesse só ali naquele lugar, em 4 paredes ali, no domingo de manhã ou na quarta à noite. Ou como se ele não soubesse de nada, ele fosse surdo, mudo, não tivesse nem aí, fosse indiferente para conosco. Mas Deus sabe de tudo, meu irmão. E a Bíblia diz
em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui Paulo está encerrando uma série de exortações e está dando uma advertência. Veja o que ele já tinha dito lá no versículo 3, presta atenção. Gálatas capítulo 6. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Ele estava advertindo aqueles que seguiam o farisaísmo, tentando serem salvos pela lei. Então Paulo está insistindo com aqueles cristãos, os Gálatas, e serve para nós também hoje em dia, todos os cristãos de todas as eras. Paulo está insistindo com eles, façam um autoexame da vida de vocês. Façam um autoexame da vida de vocês diante de Deus. Vocês estão diante de Deus. Ao invés de se compararem com os outros e se julgarem melhor do que os outros pelo padrão dos outros. Quantas vezes cometemos esse erro? Olhamos, porque há pessoas que têm todos nós temos potencial para isso, mas há pessoas que elas vão tão longe, mas tão longe em suas depravações, em suas imoralidades, em sua falta de temor, escândalos, heresias, pecado para cá, pecado para lá, pessoas que não temem ao Senhor, como se Ele não existisse. Entende? Então nós tendemos a olhar para esse tipo de pessoa, para esse tipo de comportamento e nos julgarmos. Até que eu não sou tão pecador assim. E Paulo está dizendo, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então nunca se julgue melhor do que ninguém, meu irmão. O nosso padrão de conformidade é com Deus. Enfim, ou seja, como que é a nossa vida interior? Paulo está nos chamando a essa reflexão. Quais são os frutos que nós manifestamos quando ninguém está nos observando, que eu acabei de dizer? Quão longe ou perto as nossas atitudes estão da vontade revelada de Deus, dos atributos, do caráter de Deus? Os fariseus exteriormente eram limpos, morais, corretos. Eles amavam as praças públicas, se exibirem, amavam os primeiros locais, os primeiros assentos, lugares nas sinagogas, amavam os seus rituais e etc, etc. Mas por dentro, Jesus falou que eles eram como um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é aquele sepulcro bonito, enfeitado de mármore, ouro, até ouro tem às vezes, né? Cheio de flores por fora, mas por dentro tem o quê? O que tem lá dentro? Depois de alguns dias que enterrou a pessoa? Osso, verme, podridão, morte. E Jesus falou, vocês são como sepulcro caiado. Vocês são bonitos por fora e são imundos por dentro. Então eles eram fariseus, hipócritas, usavam uma máscara. A palavra hipócrita vem de uma palavra grega que era representada por artistas do teatro que usavam máscaras. E daí surge este exemplo. Você é um hipócrita porque você usa uma máscara. Você não é o que você está se exibindo. Isso é uma máscara, é uma capa. Então, eles observavam a lei, mas não eram salvos. Isso era incredulidade. Estavam mortos em pecados e delitos. Mesmo mediante todas as evidências, inclusive da lei que eles ensinavam e conheciam muito bem, eles rejeitaram o Messias que eles tanto diziam aguardar. E assim será, meu irmão, no dia do Senhor, quando o Senhor retornar. Muitos que dizem estarem esperando, ansiosos à volta do Senhor, ouvirão da boca dele, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, a iniquidade, nunca vos conheci, malditos. Então eles rejeitaram o Senhor. Mas naquele dia, esses fariseus e todos aqueles que rejeitarem o Senhor serão rejeitados. E assim estão muitos no nosso meio, até mesmo dentro da igreja visível, no meio das congregações. Pessoas que em público são uma coisa, mas em casa, por exemplo, são outra. Marido que agride a esposa, esposa que agride o marido, mulher rixosa, ignorante, marido cobicioso, não dá carinho, amor, atenção para a esposa, não estuda, não ora, e por isso age dessa maneira.
não conhece a Deus, filhos insubmissos aos pais, filhos que amaldiçoam os pais, cavando sua própria maldição, a morte, e pais que provocam a ira aos seus filhos. Mas em público, na sociedade, perante a sociedade, perante aquela igreja visível, são pessoas morais, são pessoas justas, retas, é o cidadão de bem, né? Mas em casa agride a esposa, agride o marido, filho não respeita pai, pai aborrece o filho. São pessoas hipócritas. Portanto, não há como esconder nada de Deus, ok? Se você tem vivido uma vida de aparência, não tem adorado a Deus em espírito e em verdade em Cristo, isso é adorar a espírito e verdade em Cristo, você está se escondendo atrás de uma máscara, você está sendo um fariseu, um hipócrita. E olha que Jesus falou que nós deveríamos exceder a justiça dos fariseus. E há muitos hoje em dia que professam serem crentes cristãos que nem sequer são iguais aos fariseus. Porque os fariseus eram fariseus, hipócritas. Mas eles procuravam devolver, por exemplo, o dízimo. Se nascesse um pezinho de hortelã na porta da casa, eles arrancavam 10 pezinhos, eles arrancavam um e levavam. E levava o dízimo. Se eles estivessem andando na rua, estavam indo para a igreja, o dinheiro do dízimo está no bolso. Aí encontrou 10 centavos na rua. Eles tiravam 1 centavo de dízimo desses 10 centavos que eles encontraram e davam lá na igreja, devolviam o dízimo. E há muitos cristãos que não atingem nem o grau dos fariseus. São tão hipócritas, mas são tão hipócritas que não são sequer iguais aos fariseus. E Jesus fala que nós precisamos exceder a justiça dos fariseus. Ou seja, nós estamos enrolados, não estamos? Mas vamos chegar lá. Portanto, não há como esconder nada de Deus. Nós precisamos nos examinar e nos comportarmos de acordo com o caráter de Deus. E para isso, para saber se nós estamos agindo de acordo com o caráter de Deus, nós precisamos comparar a nossa vida com o caráter do Senhor e não com o caráter dos outros. Embora o mau exemplo dos outros serve de testemunho para que não venhamos cometer os mesmos erros. Eu estou falando nos julgarmos no Senhor em relação à santidade, em relação ao padrão de Deus e não do homem. Spurgeon diz mais: este mandamento é um comando intensamente pessoal, de Deus para vós, de Deus para mim. E não é possível que esse mandamento seja obedecido ou ignorado, exceto diante dele, com a certeza de sua observação, com a promessa de seu escrutínio. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, todo o pecado que nós cometemos, aspas, em secreto, todos os deuses que nós criamos na nossa mente, no coração, Deus conhece todos eles. Eu posso te ocultar de você, você pode ocultar de mim, você pode ocultar de sua esposa, do seu marido, do seu pai, de sua mãe, do seu filho, mas de Deus não há como ocultar. Lembre-se, de Deus ninguém escarnece. Em segundo lugar, nós precisamos observar que Deus é um Deus santo e justo, ok? Portanto, o mandamento dele também traz proibições, ou seja, é um mandamento proibitivo. O primeiro mandamento é um mandamento proibitivo. Proibitivo é o que é proibido, ok? Então, Deus nunca vai conceder permissão a alguém para fazer isso. Fazer o quê, Diego? Desrespeitar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Spurgeon diz, antes mesmo de isso entrar em seus pensamentos, antes da gênese de qualquer imaginação nessa direção, antes do pecado, da idolatria surgir, Deus proibiu a Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim é aqui. Adão e Eva foram exortados e alertados. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes do pensamento surgir, antes da gênese, antes de qualquer imaginação ser formada naquela direção da desobediência, eles tinham sido alertados, como eu e você. Não terás outros deuses diante de mim. Como já foi dito aqui nesse estudo, isso não supõe que existam deuses. Há um só Deus, ok? Diz as Escrituras. Paulo disse, 1 Coríntios 8,4,
Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Mas, embora não existam outros deuses, só há um Deus, o Deus vivo, nós imaginamos e criamos outros deuses, coisas, pessoas, propósitos no lugar de Deus, do único Deus. Por exemplo, Spurgeon continua: para alguns homens, os filhos são mais importantes do que Deus. Nós já vimos isso. A carreira, a esposa, o dinheiro, o lazer, o prestígio, ou até mesmo a si mesmo. Qualquer coisa que for mais importante do que Deus na sua vida, embora você confesse, não, Deus é mais importante para mim, mas a sua vida, o estilo de vida, os seus frutos, as suas atividades, a sua vontade, nega tudo isso. Nega tudo o que você professa. Não terás outros deuses diante de mim. Então nós estamos expressamente proibidos, é proibido. Não é se você quiser, você vê se você consegue. Não, é uma proibição. Ainda que seja algo bom e lícito, como ter família, ter uma boa profissão, uma boa carreira. Se isso é prioridade na sua vida, acima de Deus, é pecado. Está infringindo o primeiro mandamento. Em terceiro lugar, nós precisamos observar que este é um mandamento punível, digno de punição. Mas e se nós falharmos, se desobedecermos, se amarmos algo ou alguém mais do que a Deus? Isso, meu irmão, é pecado, é errar o alvo, é errar a direção. E esse pecado, todo pecado, não só o de ferir o primeiro mandamento, mas eu acredito que todo pecado fere o primeiro mandamento, qualquer pecado. O pecado é punível, digno de punição, de castigo, porque está infringindo a lei. Por exemplo, você vai lá, excede o limite de velocidade no trânsito, ou está aquém daquele limite mínimo. Você vai ser multado. Entende? Aqui na minha cidade, por exemplo, em Belo Horizonte, se você atravessar fora da faixa de pedestre, é óbvio que eles não botam isso em prática literalmente. Porque senão haja guarda na rua, né, para multar quem atravessa fora da faixa. Mas o guarda pode chegar e te multar, te aplicar uma multa, porque se infringiu a lei. Pedestre atravessa na faixa. Spurgeon diz: pode não ser punível imediatamente. Me livrei, Diego. Adulterei, roubei, forniquei, matei, menti, cobicei, fofoquei, adulterei, criei deuses, cultuei outros deuses, fui para outras religiões, cheio de deuses, religiões pagãs, fiz tudo que você imagina. E tô aqui, tô prosperando. Vamos lá, vamos continuar. Pode não ser punível imediatamente, como quando Adão e Eva pecaram e imediatamente experimentaram a morte espiritual. A morte entrou na humanidade ali. Ou como quando Nadab e Abiú presumiram oferecer fogo estranho a Deus e foram mortos imediatamente. Mas a punição final do pecado é inevitável. Fecha aspas. Se você tem ferido o primeiro mandamento, se eu tenho ferido o primeiro mandamento, mas ainda não fomos feridos, se nós temos ferido e ainda não fomos feridos, tudo parece tudo parece prosperar para você, para mim. Não se anime, meu irmão. Não se anime. Há uma cena de um filme que eu assisti há um tempo atrás, onde era uma senhora com um filho um pouco arrogante, um tanto arrogante, na verdade, que desprezava ela. Ela é uma senhora fiel, temente a Deus. E um dia ele foi visitar ela, já tinha maltratado ela bastante, e ela citava algo para ele nesse filme, que muitas vezes Satanás vai permitir te manter numa cadeira confortável dentro de uma cela, com a porta aberta, a grade está aberta, você pode sair, mas ele vai te manter numa cadeira confortável para você achar que está tudo bem, para que o tempo se esgote, até que chegará o momento que aquela cela será trancada, a chave será jogada fora e você nunca mais sairá de lá. Então cuidado, meu irmão. Não quer dizer que a minha vida está prosperando, andando bem nessa vida aqui, eu tô ganhando dinheiro, mulher tem arrodo, é isso, aquilo, outro, tô saudável, nunca adoeci, nem gripe eu pego. Meu irmão, vigia. Eu tô falando da sua eternidade. Eu tô falando da sua alma. Eu não tô falando de uma dor de dente que dá e depois passa.
Eu não estou falando até mesmo da morte física, que é algo que depois morre, acabou, está aniquilado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu estou falando de uma eternidade, das eternidades no inferno, separado de Deus. Essa é a punição para o pecado. Essa é a punição, é inevitável. Então não ache que você está confortável nessa cadeira, a porta está aberta, eu saio a hora que eu quiser. Não, meu irmão, você não sai, se não for mediante a graça de Deus. Então desperta tu que dormes. O salário do pecado é a morte, Paulo escreveu aos Romanos. Veja também o que a Bíblia diz mais. Então, a cobiça, Tiago capítulo 1, versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A propósito, eu repito, aqui está se referindo à morte eterna. Não está falando da morte física não, filho. Está falando da morte eterna. Está falando da segunda morte. Ok? A segunda morte, a morte da alma, a separação eterna de Deus. Hoje, por mais que você não creia no Evangelho, há porções da graça comum sobre a sua vida. Há porções, o sol brilha para todos. A chuva vem regar a terra de todos, tanto do justo quanto do ímpio. Mas haverá um dia que até essa graça comum, que é manifesta para você, que não teme a Deus hoje, será retirada. Será retirada. Só sobrará o horror. O horror. E nem o pecado que você tanto amou te satisfazerá naquela eternidade no inferno. Porque, por exemplo, se você é um viciado sexual, não vai ter mulher para você saciar seu vício. Se você é um beberrão, não vai ter álcool para você saciar o seu vício. Você gosta de cheirar, não vai ver. Você gosta de fazer fofoca, não vai ter quem você fofocar, você não vai ter nem tempo para isso, vai estar ardendo, vai estar rangendo os dentes. É uma realidade. É uma realidade. E antes de você pensar em parar de assistir o vídeo, repense a sua vida, a sua conversão. Faça um autoexame. Se for preciso, pause o vídeo e daqui a pouco continue. Ore a Deus, peça perdão, mas se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Vejamos, Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É literal isso aqui. Não é simbolismo, não. Nós vivemos tempos difíceis. Eu até escrevi aqui para mim não esquecer. Vivemos tempos difíceis com pessoas estranhas e doutrinas esquisitas. Tinha uma música secular aí que dizia, né, que é festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal, não aguento mais birita. Retratando a história de um homem com uma mulher em uma festa com muita bagunça, com muito mundanismo, com muita carnalidade, com muito pecado. Era tanta loucura que já nem sabia onde é que ele estava mais. E nós estamos vivendo tempos tão difíceis, com pessoas agindo de maneira tão estranha, com doutrinas tão esquisitas, no cristianismo, pessoas que professam o cristianismo, que é assustador. É assustador. O homem, na ânsia de aliviar sua consciência, o homem na ânsia de aliviar a pressão sobre a sua consciência devido à realidade do inferno, devido à realidade sobre a morte, a segunda morte, sobre a lei de Deus, ele suprime, Romanos 1 diz que o homem suprime a verdade de Deus, suprime a verdade das Escrituras. E hoje, nós temos, por exemplo, uma doutrina herege da aniquilação da alma, onde eles ensinam por aí que quando você morrer, tipo, quem for salvo vai para ficar com Deus, beleza, até aí tudo bem. Mas se você não é salvo, sua alma é aniquilada, é como se você deixasse de existir. Sua consciência é aniquilada, tudo, você não existe. Volta a ser como era antes de você nascer, você não lembra de nada, não vai ler nada, não tem sentimento, não tem dor, não tem nada, você simplesmente é aniquilado. Heresia! 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 O inferno é literal, meu irmão. Está revelado nas Escrituras. Principalmente por Cristo. É só você ler os Evangelhos. É só você estudar um pouquinho o básico do básico de grego.
você vai entender que não tem nada de aniquilamento. Essa doutrina está levando muitas pessoas a viverem uma vida relaxada, desleixar. Quer saber? Vou viver essa vida, depois é bom que minha alma vai ser aniquilada mesmo. E aí é isso aí, acabou. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Spurgeon conclui esse tópico dizendo: você também não deve pensar em punição por violar esse comando como algo que simplesmente acontece, como se por uma causa impessoal e insensível, como se fosse uma causa impessoal e insensível, como a gravidade, por exemplo. Simplesmente acontece, igual, você vai envelhecer, você vai ter rugas se você não morrer antes, eu vou ter, não tem jeito, porque a gravidade. Então ele está falando, não acho que é algo assim impessoal, insensível como a gravidade, não. Não. O que acontece quando este comando, esse mandamento é violado, é a morte nas mãos de outra pessoa. Você peca contra Deus e ele te pune. Este é o acordo. Este é o acordo da lei. Tenha quaisquer outros deuses diante dele e ele te punirá. Ele te matará e você morrerá. De novo, está falando do inferno, da segunda morte, da alma, não do corpo. Embora após a ressurreição, após o juízo, até o corpo dos ímpios vão ressuscitar dentre os mortos, vão se unir novamente às suas almas e marcharão para o lago de fogo eterno. Aqueles que não foram encontrados no livro. Enfim, acho que ficou muito claro. É forte, mas é uma realidade que nós precisamos encarar. Porque as distrações estão aí para nos fazer distrairmos, até mesmo dentro da igreja visível. E se nós não encararmos os fatos como eles são revelados, nós tendemos a não temer a Deus. Nós tendemos a não respeitar e tremer diante da palavra. Nós tendemos a simplesmente viver, cada um segundo os seus próprios olhos. E a lei de Deus é graça. Essa exortação que está vindo contra... Talvez essa mensagem até aqui aniquilou a sua alma. Te destruiu. Você está desesperado. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou perdido, eu não sou salvo. Estou 20 anos na igreja, não sou salvo, crio numa falsa doutrina, não sou convertido, vivi de aparência, sou um fariseu, sou pior do que os fariseus. Essa palavra, essa exortação é graça. Porque embora você esteja ferindo o primeiro mandamento, condenado à morte, a segunda morte, nesse momento agora há tempo de arrependimento. Porque Deus está sentado num trono de graça e misericórdia. Então desperte agora, meu irmão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus que você está ouvindo. Eu espero que ela possa cumprir o propósito dela e espero que o propósito dela na sua vida seja te quebrantar. Que Deus possa te dar um coração de carne no lugar deste coração de pedra. Que Ele possa colocar o temor dele dentro de você. Que você possa crescer nesse temor. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que você possa olhar para a cruz e se apegar a essa cruz. Irmãos, Deus está em primeiro lugar em nossas vidas? Vamos continuar. Ou Ele é apenas um acessório que a gente recorre quando dá uma dor de barriga ou quando a gente está precisando? Spurgeon nos conduz à conclusão e diz: visto que você não obedece agora e nem sempre obedeceu a esta ordem, você pecou contra Deus. Você pessoalmente ofendeu a Deus, o ofendeu. Você ofendeu a sua pessoa santa. Ele proibiu isso. Ele disse para você não fazer. No entanto, você fez de qualquer maneira. Por isso você morrerá. O castigo que a lei ameaça contra os transgressores é a maldição da lei. Vocês percebem? Fomos pegos, meu irmão. Fomos pegos. Pegos e presos em flagrante delito. Presos por um crime hediondo contra o Deus vivo. Não há para onde fugir, não há como escapar. Você pode escapar hoje, você pode desligar, sair desse vídeo, fechar sua página e pecar. Você pode ir. Você pode fugir do seu pastor, você pode enganar sua esposa, fugir dela, do seu marido, do seu filho. Pode, mas haverá um dia
que haverá o julgamento, o dia da prestação de contas. Inclusive os crentes prestarão contas, aqueles que são salvos, das suas obras. E não importa, como dizia Leonardo Henry Hill, não importa o tempo que vai demorar, nós não vamos ter para onde ir mesmo. Não vai ter como fugir, esconder. Então, não sei quanto tempo vai demorar o juízo. Se vai ser algo rápido, se vai demorar dias, não sei. Eu sei que haverá. E é bom estarmos preparados em Cristo. Em Cristo. Então nós não temos aonde escapar, a não ser que seja incluído um mas nessa sentença, nessa história. Ou seja, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mas, esse mas é o que estou acrescentando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Nós somos transgressores, somos malditos por desobedecermos ao primeiro mandamento. Eu, você, todos nós. Mas Cristo toma o nosso lugar e se faz maldito por nós naquela cruz do Calvário. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso nós precisamos de Cristo, meu irmão, na nossa vida. Não é para ter uma religião, eu tenho minha religião. Não. Nós precisamos de Cristo porque religião significa nos ligar a Deus. E só podemos nos ligar a Deus, sermos ligados a Deus através de Cristo. Não há outro caminho. Não há outro. Não há expiação suficiente de animais. Não há intercessores santos. Nem sequer a mãe de Cristo. Somente Ele. Somente Ele, pois só há um nome dentre os homens a quem possamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus, o Senhor, o homem. Somente Cristo. Por isso nós precisamos dele em nossas vidas, porque nós pecamos e receberíamos a segunda morte como recompensa pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora Cristo nos torna justos e bem-aventurados, de miseráveis a bem-aventurados, de transgressores a justos. Portanto, meu irmão, se você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa e creia no Evangelho. Corra para a cruz, corra para os braços daquele que está com os braços de misericórdia abertos, como o pai do filho pródigo, retratando a imagem de Deus te esperando, meu irmão. Não importa se você está sujo, não importa a lama, não importa quantas vezes você feriu o primeiro mandamento, não importa se você é um transgressor, um miserável, um maldito. Sim, nós somos. Ou se você foi regenerado, você era. Mas se você ainda é um miserável, e essa palavra te disse, eu sou um miserável, corra para Cristo. Corra para Cristo. Corra para aquele que deu a vida por você. Porque eu creio que se você chegou até aqui, foi porque Deus te escolheu. Foi porque Deus te escolheu. E aquele que começou a boa obra em você, hoje, te quebrantando, te ferindo com essa palavra, expondo a sua miserabilidade, expondo o vexame, o vitupério do seu pecado, te envergonhando diante deste vídeo, desta palavra. Este mesmo Deus está te chamando para o gozo, para a alegria do nosso Senhor. E Ele te regenera hoje. Essa palavra não é um chicote. Essa palavra é graça. Essa palavra é misericórdia. Bem, eu espero que mais uma vez possa ter sido útil para vocês que têm acompanhado essa série, pois para mim tem sido muito útil. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E eu tenho visto isso na minha vida. Portanto, que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus em Cristo os abençoe. E se Deus assim quiser, eu vejo vocês na próxima lição. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.